O feijão acabou numa quinta-feira. Eu sei o dia exato porque foi o mesmo dia em que minha filha mais nova, Lúcia, completou 6 anos. Eu tinha prometido a ela um bolo. Não um bolo de confeitaria, não um bolo com glacê e velinha de numerinho. Apenas um bolo simples de fubá, com aquela casquinha dourada que ela tanto gostava de arranhar com a unhinha antes de comer. Prometi porque ela me olhou com aqueles olhos que ainda não aprenderam a esconder esperança, e eu não tive coragem de dizer a verdade. A verdade era que não havia fubá, não havia ovos, não havia açúcar, nem manteiga, nem gás no botijão que estava vazio há 3 semanas. A verdade era que eu tinha R$ 42 escondidos dentro da latinha de achocolatado que meu marido Jonas usava para guardar parafusos, e que eu não conseguia gastar aquele dinheiro porque dentro de mim alguma coisa doentia achava que gastar aquele dinheiro era a última coisa que ele tinha me deixado, e quando acabasse, acabava tudo. Então eu disse que sim, que ia ter bolo, e Lúcia pulou, bateu palma, correu para contar para o irmão. Eu fui para o quarto, sentei na beira da cama e fiquei olhando para a parede por um tempo que não sei dizer quanto foi. Meu nome é Teresa. Teresa Aparecida dos Santos Moreira. Tenho 31 anos, 2 filhos, um sítio de 18 alqueires no meio do nada e uma viuvez que completa 2 anos em agosto. 2 décadas de vida, 2 anos sem Jonas, e ainda tem gente que me olha com aquela expressão de quem está esperando eu cair de vez para poder dizer que sabia que ia acontecer. Eu não caí. Não ainda, mas naquela quinta-feira, quando o feijão acabou e a promessa do bolo ainda estava fresca na boca, eu cheguei perto. Mais perto do que qualquer pessoa sabe, mais perto do que eu mesma gostaria de admitir. A casa é de madeira velha, daquelas que rangem quando o vento bate e que você aprende a ouvir de noite como se fossem palavras. Jonas sempre dizia que ia reformar, ia trocar as tábuas podres do assoalho, ia rebocar a parede que descascava no quarto das crianças, ia instalar uma bomba d'água nova para não precisar depender da chuva. Ia. A vida é uma lista enorme de tudo que a gente ia fazer e não fez. Quando ele morreu, a casa parou junto. Foi como se o lugar soubesse. A cerca do lado leste caiu 1 semana depois, por conta própria, como se tivesse desistido de ficar de pé sem ele. A horta que a gente tinha plantado em março foi secando devagar, folha por folha, até virar só graveto. As 3 galinhas que restaram ficaram magras, andando devagar, botando cada vez menos. Só as crianças não pararam. E isso era uma bênção e uma tortura ao mesmo tempo. Miguel tem 8 anos e já carrega nos olhos uma seriedade que criança não deveria ter. Desde que o pai morreu, ele parou de pedir coisas. Para de pedir biscoito, para de pedir para ir para a cidade, para de pedir brinquedo. Às vezes, eu o pego me olhando com uma atenção tão silenciosa que parece que ele está me medindo, verificando se ainda estou inteira, como se ele tivesse assumido para si mesmo a responsabilidade de monitorar minha resistência. 8 anos. Ele tem 8 anos e já aprendeu que não pode pedir. Isso é o tipo de coisa que você carrega para sempre como mãe. A consciência de que seu filho aprendeu a engolir o desejo porque viu que você não tinha como realizar. Lúcia é diferente. Lúcia ainda não sabe. Ou sabe, mas escolhe não saber, que talvez seja uma forma de sabedoria que os adultos perderam. Ela ainda acredita em bolo de aniversário, ainda acredita que a mamãe vai dar um jeito, ainda acredita. Deus me perdoe, mas naquela quinta-feira eu invejei a fé da minha filha de 6 anos. O jantar naquela noite foi um mingau ralo de farinha com um fio de sal. Eu coloquei nas tigelas com cuidado, como se a quantidade não importasse, como se fosse uma refeição normal. Coloquei na frente deles com um sorriso que eu aprendi a fabricar nos últimos 2 anos. Um sorriso que começa nos lábios e não chega nos olhos, mas que as crianças ainda não sabem distinguir. "Tá gostoso, mamãe", disse Lúcia, com a boca cheia. Miguel não disse nada. Comeu devagar, olhando para a tigela. Eu comia em pé, na pia, de costas para eles,
porque não queria que vissem minha expressão. Bebi água depois para enganar o estômago. Lavei as tigelas com aquela lentidão de quem não quer que a noite acabe, porque quando as crianças dormem, você fica só com seus pensamentos, e os meus pensamentos naquela época eram lugares perigosos de visitar. Foi por volta das 10 da noite que Miguel me chamou. Eu estava sentada na varanda, no escuro, olhando para a estrada de terra que não levava a lugar nenhum que eu pudesse alcançar. Ele veio com a coberta no ombro e sentou do meu lado sem pedir licença, como ele sempre fazia. A gente ficou um tempo em silêncio. Depois ele disse: "Mamãe, posso dormir para esquecer a fome?" Eu levei 3 segundos para responder. 3 segundos em que alguma coisa dentro de mim desabou sem fazer barulho, como uma parede que cede por dentro antes de aparecer a rachadura por fora. "Pode, filho, vai dormir." Ele se levantou, me deu um beijo seco na bochecha e foi para o quarto. Eu fiquei na varanda e pela primeira vez em 2 anos não consegui segurar. Não chorei alto. Nunca choro alto. Aprendi cedo que choro alto assusta a criança, e eu não tinha o direito de assustar os meus, mas chorei daquele jeito fundo, aquele choro que não faz som nenhum, mas que sacode o corpo todo, que dói nas costelas, que deixa a garganta em carne viva. Chorei porque meu filho de 8 anos tinha pedido permissão para dormir para esquecer a fome. Chorei porque eu não tinha bolo para dar para Lúcia no dia seguinte. Chorei porque Jonas tinha prometido que ia dar certo e foi embora antes de cumprir. Chorei porque eu estava tão cansada de resistir. E foi quando eu estava assim, quebrada no silêncio da varanda, que eu ouvi um motor. Distante primeiro, depois mais perto. Levantei a cabeça. Ali na estrada que não levava a lugar nenhum, 2 faróis cortavam o escuro como olhos de alguma coisa grande se aproximando. Meu coração apertou, porque em 2 anos, morando sozinha naquele sítio, eu aprendi que visita de noite quase nunca é coisa boa. Eu me levantei devagar, entrei na casa, fechei a porta. Fui até o quarto verificar se as crianças estavam dormindo. Estavam. Voltei para a sala, peguei o facão enferrujado que Jonas deixava embaixo da cama e me coloquei atrás da porta. O motor foi ficando mais perto, depois parou. Silêncio. E então, nada. Nenhuma voz, nenhum passo, nenhuma batida na porta. Fiquei assim, com o facão na mão, por quanto tempo não sei dizer. Até que o cansaço me venceu e eu deslizei pela parede até o chão, com o facão no colo, e fiquei sentada assim até o amanhecer. O sol nasceu. Eu me levantei, abri a porta com cuidado e olhei para a estrada. Não tinha ninguém, só as marcas de pneu na terra seca. E uma sacola plástica encostada no poste da cerca. Dentro da sacola havia um pacote de arroz, um de feijão, uma caixinha de leite e 4 pães de forma. Nenhum bilhete, nenhuma explicação. Eu fiquei olhando para aquilo por um longo tempo, com o sol batendo nas costas e os pés descalços na terra fria da manhã. E então, sem entender direito o que estava sentindo, peguei a sacola, entrei na casa, coloquei a água para esquentar e comecei a fazer mingau de verdade para o café dos meus filhos, com leite, de verdade. Quando Lúcia acordou e viu a caixinha de leite na mesa, ela olhou para mim com uma expressão que eu não consigo descrever com precisão. Era surpresa, mas era também uma coisa mais suave, como alívio, como se ela, nos seus 6 anos cheios de fé, tivesse esperado que o milagre viesse, e ali estava. "Oh, mamãe", ela disse apontando para a mesa. Eu sabia que ia ter. Eu sorri. E dessa vez, o sorriso chegou nos olhos. Não por muito tempo, mas chegou. Eu não sabia quem tinha deixado aquela sacola. Não sabia se era vizinho, se era alguém da igreja, se era engano. Mas enquanto via meus filhos tomando café com leite naquela manhã de quinta-feira, com Lúcia lambendo o bigodinho branco e Miguel comendo pão com uma seriedade de ritual, eu fiz uma promessa silenciosa para dentro de mim mesma. Quem quer que fosse, eu ia agradecer. E enquanto estivesse de pé, eu não ia deixar essa terra morrer. Não ainda. O capítulo 2 está pronto. Deseja que eu continue?
Continue Êxodo 3, 48, capítulo 2. O homem que parou na estrada que ninguém passa naquela região, as estradas de terra têm personalidade. Algumas são largas, confiantes, cheias de rastro de caminhão e de gente que passa com pressa e destino certo. Outras são estreitas, tímidas, meio envergonhadas de existir, como se soubessem que não levam a lugar importante. A estrada que passa na frente do meu sítio é do segundo tipo. Ela começa na vicinal que vai para a cidade, dobra numa curva fechada perto de um pé de jatobá centenário, atravessa uns 4 quilômetros de pasto e caatinga rala, e termina aqui, em mim, no meu portão de madeira com arame farpado que Jonas amarrou provisoriamente há 4 anos e que eu nunca tive força nem tempo de consertar definitivamente. Termina aqui e não vai a mais lugar nenhum. Por isso que quando aparecia carro eu já sabia. Era alguém que tinha vindo de propósito. Não existia passar por acaso naquela estrada. Ou você vinha me visitar, ou você estava perdido. E as duas opções, nos últimos 2 anos, tinham me causado mais problema do que alívio. Os que vinham de propósito eram, quase sempre, os mesmos. O cunhado de Jonas, Geraldo, apareceu 2 vezes depois do enterro. Na primeira vez, veio com a esposa. Trouxe uma panela de arroz com frango e ficou olhando para casa com aquele olhar de inventário, de quem está somando o que tem valor e calculando o que pode reivindicar. Na segunda vez, veio sozinho, sem comida, e me disse que a família estava pensando que talvez fosse melhor eu considerar vender o sítio, porque terra sem homem para cuidar vira problema, e que ele poderia me ajudar nessa transição por um preço justo. Eu disse que ia pensar. Ele foi embora, e eu nunca mais abri o portão quando era ele que vinha. Depois veio o Deusdete, vizinho que tem propriedade do outro lado do córrego, casado 3 vezes e viúvo 2, que apareceu com um sorriso largo demais para ser inocente, e me disse que se eu precisasse de qualquer coisa mesmo, era só chamar. Disse isso olhando para mim de um jeito que me fez sentir que eu precisava tomar banho. Depois veio a dona Carminha, da igrejinha da vicinal, que trouxe um terço abençoado e ficou 1 hora me dizendo que Deus tinha um plano, que a morte do Jonas era mistério divino, que eu precisava me fortalecer na fé. Ela foi embora me deixando com o terço na mão e uma raiva surda no peito que eu não tinha direito de sentir, mas sentia. Depois parou de vir gente, e o silêncio foi chegando devagar, como poeira que assenta. Por isso, quando na manhã seguinte àquela noite de sacola misteriosa eu ouvi o motor de volta, alguma coisa em mim respondeu diferente. Não era medo exatamente, era uma espécie de atenção aguçada, aquele instinto que a solidão afina com o tempo, de quem aprendeu a ler o mundo pelos sons antes de ver com os olhos. O motor era grave, caminhonete provavelmente, devagar. Não com pressa de quem está passando, mas com a cautela de quem está chegando com intenção. Eu estava na horta, ou no que tinha sobrado dela, tentando arrancar o mato que tinha tomado os canteiros desde que eu perdi o ânimo de lutar contra ele. Miguel estava do meu lado, me ajudando sem ser pedido, do jeito dele, quieto e presente. Lúcia estava na varanda brincando com uma boneca de pano que eu tinha feito de um pedaço de saco de estopa. Quando o motor parou do lado de fora do portão, Miguel levantou a cabeça antes de mim. Nos olhamos. Fica aqui, eu disse. Ele ficou, mas me acompanhou com os olhos até eu sumir na curva da casa. A caminhonete era branca, daquelas de cabine dupla, com a carroceria suja de barro seco, o tipo de veículo que pertence a alguém que trabalha de verdade com a terra. Não o tipo de caminhonete envernizada de fazendeiro que só olha para a propriedade do alto de um escritório na cidade. Tinha um adesivo desbotado no para-choque traseiro de alguma cooperativa agrícola da região. E o espelho retrovisor do lado esquerdo estava preso com fita isolante preta. O homem desceu devagar, alto, como eu tinha imaginado pelos faróis da noite anterior. Essa foi minha primeira certeza, que era ele que tinha deixado a sacola. Mais velho do que eu esperava.
uns 50 e poucos anos, com aquela pele curtida de quem viveu muito sol e não se importou. Cabelo grisalho, curto, com a aba do chapéu de couro marcando uma linha clara na testa. As mãos, eu notei antes de qualquer outra coisa, eram mãos de trabalho, grossas, com os nós dos dedos marcados, com aquele calejado que não vem de academia, mas de cabo de enxada e arame de cerca. Ele não veio logo até a mim. Ficou parado do lado de fora do portão, olhando para o sítio com uma expressão que eu não soube ler de imediato. Não era pena. Não era aquele olhar de inventário do Geraldo. Era outra coisa. Uma espécie de reconhecimento, como quem está vendo algo familiar que ficou tempo demais sem cuidado. Depois, os olhos dele chegaram até mim, fundo, escuros, daquele tipo que não desvia fácil. E nenhum de nós disse nada por um momento que pareceu mais longo do que foi. "Bom dia", ele disse por fim. A voz era pausada, sem enrolação, do tipo que não usa a palavra à toa. "Bom dia", eu respondi, sem me mover do lugar onde estava, a uns 6 metros do portão. Ele olhou de novo para o sítio, para casa, para o que sobrou da horta, para as galinhas magras que andavam em volta do terreiro. "Você mora aqui sozinha?" ele perguntou. "Eu e meus filhos." Uma pausa. "E o seu marido?" Eu baixei o olhar para o chão. Não por vergonha. Já tinha passado da fase em que a pergunta me envergonhava. Baixei porque ainda doía, e eu não queria que ele visse a dor no meu rosto antes de eu decidir se merecia vê-la. "Morreu", eu disse. "Faz 2 anos." Ele não disse "sinto muito." Não disse "Deus quis assim." Não disse nada que as pessoas costumam dizer quando não sabem o que dizer e precisam preencher o silêncio com alguma coisa que soe adequada. Ele só ficou quieto, e foi esse silêncio que me desarmou mais do que qualquer palavra teria feito. "Fui eu que deixei a sacola", ele disse depois, como se estivesse confirmando uma suspeita que ele sabia que eu tinha. "Eu percebi", respondi. "Por que fez isso?" Ele olhou para mim de novo, com aqueles olhos que não desviavam. "Passei aqui ontem de noite e vi a luz apagada cedo, vi a cerca caída. Faz tempo que passo nessa estrada e nunca tinha parado. Ontem parei." "Por que ontem?" Ele pensou um pouco antes de responder. Não o tipo de pausa de quem está inventando, mas de quem está sendo honesto com precisão. "Não sei dizer ao certo, só parei. Eu o estudei por um momento. Procurei no rosto dele alguma coisa torta, algum sinal dos que eu tinha aprendido a reconhecer nos 2 anos de viuvez. O sorriso largo demais, o olho que desce antes do tempo, a gentileza que tem preço embutido. Não encontrei nada disso. Encontrei apenas um homem cansado, olhando para mim com uma simplicidade que parecia, estranhamente, honesta. "Me chamo Antônio", ele disse. "Tenho uma fazenda a uns 12 quilômetros daqui, do lado da serra. Teresa", eu respondi. E foi assim. Simples como isso. Ele não pediu para entrar. Não perguntou nada mais. Não ficou. Não tentou puxar conversa além do que era necessário. Deu uma última olhada para o sítio, colocou o chapéu de volta com aquele gesto lento de quem está encerrando um assunto e disse: "Cuide-se." Entrou na caminhonete, deu a ré. Foi embora levantando uma cortina fina de poeira vermelha que o sol da manhã transformou em ouro por alguns segundos. Eu fiquei parada no mesmo lugar até o som do motor sumir completamente. Miguel apareceu do canto da casa, onde eu soube que ele tinha estado o tempo todo me observando. "Quem era?" ele perguntou. "Um vizinho", eu disse. "Ele vai voltar?" Eu olhei para a estrada vazia. "Não sei, filho." Mas enquanto dizia isso, alguma coisa pequena, discreta, quase imperceptível, tinha se movido dentro de mim, como uma porta que estava fechada há tanto tempo que você esqueceu que existia, e que alguém, sem fazer força, sem nem perceber, tinha deixado entreaberta só um dedo. Só um dedo, mas era entrada de luz. Ele voltou na manhã seguinte. Eu estava amassando roupa na bacia quando ouvi o motor. Dessa vez, não me movi de onde estava. Fiquei amassando a roupa, devagar, com aquela postura de quem não está esperando, mas também não está completamente de costas.
Ele desceu da caminhonete com uma caixa de papelão nos braços. Parou do lado de fora do portão, como da vez anterior, com aquele respeito de fronteira que eu já estava notando nele. "Posso deixar aqui?" ele perguntou. Eu enxuguei as mãos no avental e fui até o portão. Olhei dentro da caixa. Arroz, feijão, macarrão, óleo, sal, açúcar, leite em pó, 1 quilo de carne seca embrulhada em papel pardo. Olhei para ele. "O senhor não precisa fazer isso", eu disse. "Eu sei", ele respondeu. "Não tenho como pagar. Não estou cobrando." Eu fiquei com a caixa nos braços, pesada, real, cheirando a coisa boa, e senti aquela vergonha particular que só quem já passou fome de verdade conhece. A vergonha de precisar, de aceitar, de não poder recusar porque seus filhos estão com fome e a dignidade, por mais que doa, não alimenta. "Por que o senhor está fazendo isso?" eu perguntei, e minha voz saiu menor do que eu queria. Ele tirou o chapéu, passou a mão no cabelo grisalho, olhou para um ponto qualquer da cerca caída antes de me olhar de volta. "Porque eu já vi terra boa virar pó por falta de quem acredite nela", ele disse. "E parece que essa terra aqui ainda tem quem acredite." Eu não entendi de imediato se ele estava falando da terra ou de mim. Talvez os dois. Naquele dia, Lúcia saiu correndo quando viu a caixa. Ficou apontando para o leite em pó, com aquela empolgação de criança que não disfarça nada, e Antônio abaixou até o nível dela com uma naturalidade que me pegou desprevenida, como se agachar para falar com criança pequena fosse a coisa mais simples do mundo. "Como você chama?" ele perguntou. "Lúcia. E você?" "Antônio. Mas pode chamar de seu Tônio." "Seu Tônio", ela repetiu, testando o som. "Seu Tônio, você trouxe leite?" "Trouxe. Minha mamãe sabe fazer chocolate quente com leite. Ela faz bem gostoso." Ele olhou para mim por cima da cabeça de Lúcia com uma expressão que não era sorriso completo, mas estava perto. Eu olhei para o chão. "Obrigada", eu disse, baixinho. "Não precisa", ele respondeu. E foi a resposta mais curta e mais completa que alguém me deu em muito tempo. Miguel ficou na soleira da porta o tempo todo, me olhando para ele, calculando com aquela seriedade de 8 anos que me partia o coração. Quando Antônio foi embora, meu filho veio até mim e pegou na minha mão. "Mamãe", ele disse. "O quê, filho?" "Ele tem cara de pessoa boa." Eu olhei para a estrada onde a poeira ainda não tinha assentado. "Tem", eu concordei, e fiquei com aquela palavra na boca o resto do dia. Boa. Uma palavra simples, mas que eu tinha esquecido que existia, direcionada para mim. O capítulo 3 está pronto. Deseja que eu continue? Continue 351, capítulo 3. O que a terra guarda quando ninguém mais acredita nela. Tem uma hora do dia aqui no sítio que eu sempre chamei de hora do entre. Não é manhã, não é tarde. É aquele momento suspenso quando o sol já perdeu a brutalidade do meio-dia, mas ainda não começou a descer de verdade, quando a luz fica dourada e horizontal e bate de lado nas coisas, fazendo até o que é feio parecer que tem alguma beleza guardada. Jonas gostava muito desse horário. Ele parava o que estava fazendo, qualquer que fosse, e ficava sentado na pedra grande perto do pé de cajueiro, só olhando. Eu perguntava o que ele estava vendo e ele dizia: "Tudo, Terê. Tô vendo tudo." Depois que ele morreu, eu parei de olhar para essa hora do dia. Ficava dentro de casa quando ela chegava, de propósito, como se ver aquela luz sem ele fosse uma forma de trair alguma coisa que eu não sabia nomear. Mas na tarde do terceiro dia, depois que Antônio apareceu pela primeira vez, eu me peguei parada no meio do terreiro, na hora do entre, olhando para a terra. De verdade olhando. A terra do sítio é avermelhada, densa, do tipo que racha no seco e lamaceia no molhado, mas que quando tratada tem uma generosidade que poucos solos têm. Jonas sabia disso. Me ensinou no primeiro ano de casada, me mostrando como ela segurava a umidade embaixo, mesmo quando a superfície ressecava, como as minhocas se moviam nela como sinal de saúde, como determinadas plantas só cresciam nesse tipo específico de solo porque ele tinha algo especial na composição. "Essa terra não é pobre não, Terê", ele me dizia.
Ela só precisa de quem cuide com paciência. Em 2 anos de viuvez, eu tinha me tornado exatamente o contrário do que a terra precisava. Não por falta de vontade, por falta de força. Tem uma diferença enorme entre as duas coisas, e quem nunca passou por um luto de verdade, um luto que não é só da pessoa, mas de toda a vida que você tinha construído junto com ela, talvez não entenda. Não é preguiça, não é fraqueza de caráter. É o peso físico, concreto, real, de acordar todo dia, sabendo que vai ter que carregar tudo que antes era dividido, e que não tem divisão possível, que o peso inteiro caiu do seu lado e a balança não volta mais ao equilíbrio que você conhecia. Eu tinha sobrevivido, mas a terra tinha ficado para trás. Foi Antônio quem me fez olhar para ela de novo. Na manhã do 3º dia, ele chegou mais cedo, antes das 7. Eu ainda estava servindo o café das crianças quando ouvi o motor, e dessa vez, sem perceber direito, sem parar para pensar se deveria ou não, eu abri o portão antes que ele descesse da caminhonete. Ele trouxe na carroceria, além de mais mantimentos, 2 enxadas novas, um rolo de arame, uma caixa de grampos de cerca e uma muda de maracujá enrolada num saco plástico com terra úmida. Eu olhei para tudo aquilo sem saber o que dizer. "O senhor veio trabalhar?" perguntei. "Se você deixar." Fiz uma pausa. "O senhor tem fazenda para cuidar, não tem?" "Tenho, mas hoje meus peões estão lá. Eu posso estar aqui." Ele disse isso sem drama, como se fosse a coisa mais simples e natural do mundo, como se homens com fazenda de verdade aparecessem todo dia na porta de viúvas que mal conheciam para consertar cerca. Eu procurei de novo aquela coisa torta que eu sempre procurava nos homens que se aproximavam, e de novo não encontrei. Só encontrei aquelas mãos grossas, segurando o rolo de arame com uma praticidade tranquila. "Pode trabalhar", eu disse, e virei as costas antes que ele visse que eu estava tremendo um pouco, de gratidão, de alívio, de uma coisa que eu ainda não tinha nome para chamar, mas que doía de um jeito que não era ruim. Ele começou pela cerca leste, a que tinha caído primeiro. Eu fiquei na horta, ou na tentativa de horta, arrancando o mato que tinha tomado conta dos canteiros, enquanto via ele trabalhar pelo canto do olho. Tinha uma competência silenciosa na forma como ele se movia, sem pressa e sem enrolação, medindo o espaço com o olhar antes de cravar o primeiro mourão, testando a firmeza do solo com o pé antes de confiar o peso do arame. Miguel foi chegando perto aos poucos, como gato curioso que finge não estar interessado, mas vai se aproximando milímetro por milímetro. Antônio percebeu, mas não forçou. Continuou trabalhando e foi deixando um espaço sutil ao lado. Um espaço que não era um convite explícito, mas que estava lá. Miguel chegou até esse espaço, ficou olhando. "Como o senhor faz para saber onde botar o mourão?" Ele perguntou, com aquela seriedade de 8 anos que eu tanto amava e tanto me doía. Antônio parou, olhou para o menino com atenção genuína e explicou. Não simplificou demais, não tratou meu filho como criança que não ia entender. Explicou de verdade, com termos reais, mostrando com as mãos. Miguel ouviu tudo sem piscar. "Posso ajudar?" ele perguntou. "Pode. Segura aqui." E foi assim que meu filho de 8 anos passou a manhã inteira ajudando a consertar a cerca que tinha caído no dia em que o pai morreu, sob a orientação de um homem que ele mal conhecia, mas que de alguma forma que a infância entende antes da razão, ele já havia decidido confiar. Eu precisei me abaixar e fingir que estava arrancando um mato teimoso por um bom tempo, para não deixar ver o choro. No meio da manhã, quando o sol começou a pesar, Antônio parou, foi até a caminhonete, voltou com uma garrafinha de água e um embrulho de papel. "Trouxe pão com queijo", ele disse simples. "Se quiser." A gente sentou na sombra do jatobá que cresce torto perto da cerca. Eu, ele, Miguel. Lúcia veio correndo do nada, como ela sempre fazia quando sentia que estava perdendo alguma coisa, e se instalou do lado de Antônio com a naturalidade de quem está sentando do lado de alguém que sempre esteve ali. A gente comeu sem muita conversa.
Mas era um silêncio diferente do silêncio que eu tinha vivido nos últimos 2 anos. Não era o silêncio vazio da ausência. Era um silêncio cheio, daqueles que só existem quando as pessoas ao redor estão confortáveis umas com as outras. Eu tentei me lembrar da última vez que tinha sentado assim, à sombra, comendo alguma coisa, sem precisar calcular se ia ter comida para mais tarde. Não consegui lembrar. Foi naquela tarde, depois que as crianças foram descansar na hora quente e a gente ficou sozinha na sombra do jatobá com os copos d'água, que Antônio me perguntou sobre a terra. Não sobre mim, não sobre Jonas, não sobre o que eu ia fazer da vida. Sobre a terra. Quanto alqueire tem aqui? Ele perguntou. 18. Sendo que uns 6 estão em capoeira, mais uns 4 de pasto que está abandonado, e o resto é onde a casa fica e o que sobrou da horta. Ele ficou pensando. Você já plantou o que aqui? Jonas plantava milho, feijão, mandioca. Tinha uns pés de banana lá no fundo que ainda dão alguma coisa. Tentamos uma vez com abóbora e foi bem. Mas depois que ele foi embora, eu não tive como tocar lavoura grande sozinha. Então foi indo. Tem água? Ele perguntou, olhando para o horizonte com aquele jeito de quem já está calculando coisas que eu ainda não estava enxergando. Tem um córrego no fundo da propriedade. No seco diminui, mas não seca de vez. E tem a cisterna que Jonas cavou, mas a bomba quebrou e eu não tive dinheiro para consertar. Ele assentiu devagar. Essa terra é boa, Teresa. Ouvir meu nome na boca dele me surpreendeu. Ele tinha dito poucas vezes. E cada vez que dizia, saía inteiro sem pressa, como se o nome merecesse o espaço que ocupava. Era boa, eu corrigi. Ele me olhou. Não, terra não perde qualidade por ficar parada, perde por ser maltratada. Essa aqui só ficou descansando. Ela está esperando. Eu olhei para a terra vermelha que se estendia até onde meu olho alcançava e tentei ver o que ele estava vendo. Não consegui ainda, mas tentei. Antes de ir embora naquela tarde, ele pediu licença e deu uma volta pelo perímetro da propriedade. Eu fui junto, a uns 3 passos atrás, sem saber ao certo se devia ou queria acompanhar, mas indo. Ele foi olhando tudo com uma atenção que eu reconheci como a atenção de quem entende o que está vendo. Parou no córrego, abaixou, pegou um punhado de terra do barranco e amassou entre os dedos. Parou perto da capoeira e ficou olhando para o tipo de mato que tinha crescido. Parou perto dos pés de banana e examinou as folhas. Eu fui observando em silêncio, e então a gente chegou num ponto que eu quase nunca visitava. Um trecho de terra plana, perto do córrego, que Jonas tinha limpo 2 meses antes de morrer. Tinha falado em fazer um viveiro ali, uma coisa pequena, para começar com mudas e vender para a cidade. Nunca chegou a começar. A área tinha voltado a ser tomada pelo mato, mas a terra de baixo ainda estava revolvida, mais escura, mais úmida do que o resto. Antônio parou ali por mais tempo do que em qualquer outro lugar. Seu marido tinha olho para a terra. Ele disse sem me olhar. Eu não esperava isso. Demorei um segundo para responder. Tinha. Esse trecho aqui com acesso ao córrego e essa terra revirada é o melhor ponto da propriedade. Dá para fazer muita coisa aqui. Jonas queria fazer um viveiro. Antônio ficou olhando para o terreno por um longo tempo. Era uma boa ideia. Ele disse. Eu olhei para o chão, para aquela terra escura que Jonas tinha mexido com as próprias mãos 2 meses antes de morrer e senti aquela dor específica que é diferente das outras dores. A dor de ver o sonho de alguém que você amava parado no meio do caminho como um carro enguiçado numa estrada deserta. Nunca ia ter começado sozinha, eu disse. Eu sei, ele respondeu. E então, com aquela voz pausada que não prometia mais do que podia cumprir, ele disse, mas talvez não precise ser sozinha. Eu fui dormir naquela noite com aquela frase circulando na cabeça como água procurando saída. Talvez não precise ser sozinha. Não sei quantas vezes me virei na cama antes de entender o que me incomodava naquela frase. Não era a frase em si,
Era o que ela acordou. Uma possibilidade que eu tinha enterrado tão fundo, tão cuidadosamente, que eu tinha quase esquecido que ela existia. A possibilidade de que as coisas podiam ser diferentes, não fáceis, não perfeitas, não como antes, mas diferentes do que eram agora. Eu tinha me acostumado tanto com o peso que tinha esquecido que o peso podia ser menor. E aquilo me assustou mais do que me aliviou. Porque quando você passa muito tempo convivendo com a dor, a ideia de que ela pode diminuir traz consigo uma pergunta terrível. Se ela diminuir, o que fica no lugar dela? Se eu parar de sofrer, vou continuar sendo a mesma pessoa. Se eu aceitar ajuda, se eu deixar a vida voltar a ter alguma coisa boa, estou traindo Jonas e tudo que a gente perdeu juntos. Eu fiquei com essas perguntas por um tempo no escuro do quarto. E então ouvi Lúcia resmungar no sono, aquele resmungo suave de criança que está sonhando com algo bom, e Miguel virar na cama com aquela seriedade que ele levava até para os sonhos. E eu entendi. Não de golpe, não com clareza absoluta, mas entendi que eu podia carregar o peso de Jonas e ainda assim levantar, que honrar quem a gente perdeu não é parar de viver. Que meus filhos precisavam de uma mãe que acreditava que o chão que pisavam podia firmar. E que aquela terra lá fora, aquela terra vermelha e densa que Jonas tinha amado com as mãos, ainda estava esperando alguém que tivesse coragem de começar de novo. Na manhã seguinte, antes de Antônio chegar, eu peguei a enxada nova que ele tinha deixado, fui até aquele trecho de terra perto do córrego e comecei a limpar o mato. Sozinha. Não porque não queria ajuda, mas porque precisava saber que ainda conseguia começar. Quando o motor da caminhonete branca apareceu, lá no fim da estrada, eu já estava suada, com as mãos cobertas de terra vermelha e com alguma coisa no peito que levava algum tempo para reconhecer. Era parecida com esperança, não a esperança ingênua de quem nunca foi machucado. A outra. A esperança difícil, a esperança de quem já perdeu e mesmo assim levanta a enxada. Essa, quando aparece, é a que não vai embora mais. O capítulo 4 está pronto. Deseja que eu continue? Continue 03.56, capítulo 4, o segredo que a terra guardava. Foi numa terça-feira, 3 semanas depois da primeira vez que Antônio parou na minha estrada, que a terra me contou um segredo. Não foi de um jeito dramático, não foi com trovão nem com sinal do céu. Foi do jeito mais simples e mais inesperado possível, como quase tudo que muda a vida de verdade acontece, enquanto você está fazendo outra coisa, enquanto sua atenção está em outro lugar, enquanto você não está esperando nada além do peso do dia. Eu estava cavando. Naquelas 3 semanas, o sítio tinha mudado de um jeito que eu ainda estava aprendendo a enxergar sem me assustar. Não tinha mudado de um jeito dramático, de um dia para o outro, como nos filmes que a gente assiste na televisão da vizinha quando era criança e que ensinavam que a transformação vinha num único momento de virada. Tinha mudado como a terra muda, devagar por baixo, antes de aparecer na superfície. A cerca leste estava de pé, firme, com arame novo, mourões bem cravados, aquela solidez que faz diferença psicológica que só quem tem propriedade entende. Quando os limites estão firmes, você sente que o que está dentro pertence a você de verdade, que ninguém pode simplesmente entrar e tomar. A horta tinha 3 canteiros novos, com alface, coentro e cebolinha que Antônio tinha trazido em mudas pequenas e que eu tinha plantado com as próprias mãos, seguindo as instruções dele com uma atenção que eu não sabia mais que tinha. Miguel tinha ficado responsável por molhar de manhã cedo, e ele levava essa responsabilidade com uma seriedade que me fazia querer rir e chorar ao mesmo tempo. A bomba d'água ainda estava quebrada, mas Antônio tinha trazido um homem de confiança dele para dar uma olhada, e o homem tinha dito que o conserto era simples, questão de uma peça que ele ia trazer na semana seguinte. E o trecho de terra perto do córrego, aquele que Jonas tinha revirado antes de morrer, estava sendo limpo dia a dia, palmo a palmo,
por mim e por Antônio, numa divisão de trabalho que nunca foi combinada em palavras, mas que foi se estabelecendo naturalmente, como as coisas que fazem sentido se estabelecem. Naquela terça-feira, Antônio não tinha vindo. Tinha avisado na véspera que ia precisar resolver uma questão na cidade, que voltava no dia seguinte, que se eu quisesse deixar o trabalho do córrego para quando ele chegasse, não havia problema. Eu não deixei. Não por impaciência, por necessidade. Havia descoberto naquelas semanas que trabalhar a terra era uma das poucas coisas que calava os pensamentos que eu não conseguia calar de outra forma. Enquanto a enxada entrava no chão e eu sentia no braço o esforço real, físico, concreto, a cabeça ficava quieta. Sem Jonas, sem os 2 anos de dívida de dor, sem os julgamentos da família dele, sem o medo do amanhã. Só a terra, só o músculo, só o trabalho. Então eu fui sozinha, com as crianças brincando no córrego perto, dentro do meu campo de visão, e comecei a cavar. Tinha uma raiz grossa que estava resistindo há 3 dias. Uma raiz de árvore velha que tinha sido derrubada anos atrás, mas que ainda se agarrava ao solo com aquela teimosia das raízes que não aceitam que a árvore acabou. Eu tinha trabalhado nela nas últimas 2 manhãs, sem conseguir soltar completamente. Naquela terça, decidi que ia terminar. Cavei fundo de um lado, depois do outro. Fui afrouxando a terra ao redor com a ponta da enxada, depois com um vergalhão de ferro que Jonas deixava perto do galpão. Botei o pé na raiz, puxei, botei de novo, puxei de novo. E quando ela cedeu, de repente, com aquele estalo úmido de raiz que solta, eu quase caí para trás de costas. Me equilibrei. Olhei para o buraco que tinha ficado onde a raiz estava e parei. No fundo do buraco, parcialmente coberta pela terra que tinha desmoronado com a raiz, havia uma lata de mantimento, do tipo antigo, de metal escurecido, com uma tampa que alguém tinha selado com cera em algum momento que não era recente. Não era nova, não era de ontem, nem de ano passado. Era velha, com aquela velhice que a terra dá às coisas quando as guarda por muito tempo. Escurecida, levemente enferrujada nas bordas, com a cor original quase irreconhecível embaixo do tempo acumulado. Eu fiquei olhando para ela sem me mover por um momento. Meu coração estava batendo mais rápido do que o esforço da cavação justificava. Abaixei devagar. Coloquei a mão na terra ao redor para ter certeza que não estava vendo coisa. A lata era real. Fria, pesada, real. Peguei com as 2 mãos e tirei do buraco. Mamãe! Lúcia apareceu correndo do córrego com os pés molhados, deixando marcas escuras na terra seca. O que é isso? Não sei ainda, eu disse. Miguel veio atrás, mais devagar, com aquele andar medido dele. Os 3 ficamos olhando para a lata como se ela fosse um ser vivo que precisava ser avaliado antes de ser tocado. Abre, disse Lúcia com a objetividade absoluta dos 6 anos. Deixa eu ver primeiro, respondi. Examinei a tampa. A cera que a selava estava quebradiça, ressecada. Com cuidado, usando a ponta do vergalhão, fui afrouxando devagar, com aquele cuidado de quem não quer estragar o que está dentro sem nem saber o que é. A tampa cedeu, eu respirei fundo e abri. Dentro havia 3 coisas. A primeira era um embrulho de pano encerado, do tipo que antigamente usavam para proteger papel da umidade. Quando abri com cuidado, encontrei documentos. Papéis velhos, amarelados, com aquela letra cursiva densa dos tempos em que as pessoas escreviam como se cada palavra custasse algo. Precisei de alguns minutos para entender o que estava lendo, porque a língua era a mesma, mas o jeito era outro, mais formal, mais antigo. Era uma escritura de terra, com um nome que eu reconheci imediatamente porque era o nome do avô de Jonas, seu Benedito Moreira, falecido havia mais de 30 anos antes de eu conhecer Jonas. Uma escritura de terra que descrevia, com a precisão cartorial do documento oficial, os limites e a extensão de uma propriedade. Eu li os números 2 vezes, depois 3, porque os números não batiam com o que eu sabia. A escritura do sítio que Jonas tinha me mostrado quando a gente se casou, a escritura que eu guardava na caixa de papelão embaixo da cama,
registrava 18 alqueires. A escritura que eu tinha na mão agora registrava 46. Fiquei sentada no chão por um tempo que não sei medir. As crianças ficaram quietas ao meu redor, com aquela sensibilidade de quem percebe que alguma coisa grande está acontecendo, mesmo sem entender o quê. A segunda coisa dentro da lata era um caderno de capa dura, pequeno, com as páginas onduladas pela umidade antiga, mas ainda legíveis. Era um diário. Não de sentimentos, não do tipo que as pessoas escrevem sobre o que sentiram num dia difícil. Era um diário de terra, o tipo que homem do campo escrevia antigamente para registrar o que plantou, o que colheu, o que negociou. As entradas eram curtas, factuais, em datas que iam de 1962 até 1978. Mas no final do caderno, nas últimas 3 páginas, a letra mudava. Ficava menor, mais apertada, como de alguém escrevendo com urgência ou com segredo. Eu li devagar e fui entendendo. Seu Benedito, avô de Jonas, tinha comprado terras em 3 momentos diferentes ao longo de 20 anos. A primeira compra era o sítio que eu conhecia, os 18 alqueires. A segunda e a terceira, feitas em anos diferentes, eram extensões que ele tinha adquirido de vizinhos que estavam saindo da região durante os anos de seca grande. Essas extensões nunca tinham sido formalizadas numa escritura unificada. Seu Benedito tinha os recibos de compra, tinha as testemunhas, tinha o registro em cartório de uma cidade vizinha que ficava mais perto de onde os vendedores moravam. Mas quando ele morreu, essa documentação tinha ficado guardada, escondida, talvez propositalmente, talvez por cautela de homem velho que não confiava que os herdeiros iam saber guardar, numa lata enterrada num trecho de terra que ele considerava o ponto mais importante da propriedade. O mesmo trecho que Jonas tinha escolhido, 40 anos depois, sem saber de nada, para fazer o viveiro que nunca começou, como se a terra tivesse memória, como se o solo guardasse o que os homens esqueciam. A terceira coisa dentro da lata era um recibo, um único recibo de papel, dobrado em 4, mais resistente que os outros documentos por ter sido envolto num pedaço de couro antes de ir para dentro do pano encerado. Era o recibo de compra de uma das extensões. 28 alqueires comprados em 1971, assinado pelo vendedor, por seu Benedito, e por 2 testemunhas cujos nomes eu não reconhecia. 28 alqueires, mais os 18 da escritura original. 46 no total. E a extensão descrita no recibo fazia fronteira com a minha propriedade pelo lado norte, exatamente no trecho que eu nunca tinha explorado porque estava em capoeira fechada. E eu sempre presumi que fosse terra de terceiro. Não era. Era minha. Tinha sido do avô de Jonas. E por uma cadeia de mortes e silêncios e coisas que ficam guardadas em latas embaixo da terra, porque os velhos às vezes guardam segredos melhor do que os documentos, tinha chegado até mim. Eu não contei para as crianças o que eram os papéis. Disse que era coisa antiga do bisavô delas, que eu precisava guardar com cuidado. Lúcia aceitou sem questionar e foi de volta para o córrego. Miguel me olhou com aquela seriedade que avaliava tudo. E eu soube que ele sabia que era mais do que isso. Mas ele também foi, porque aprendera a respeitar quando eu precisava de espaço para pensar. Sentei na sombra da mangueira com a lata no colo e os papéis na mão e fiquei pensando. Meu primeiro pensamento foi que eu precisava de alguém que entendesse de documentação, de cartório, de lei de terras, para saber se aquilo que eu tinha nas mãos ainda valia alguma coisa, ou se era papel velho sem valor legal depois de tanto tempo. Meu segundo pensamento foi em Antônio. Ele chegou no dia seguinte cedo, como tinha prometido. Eu estava na varanda esperando, com a lata do meu lado, e quando ele desceu da caminhonete e me viu com aquela expressão que eu devia estar usando, ele parou antes de chegar até o portão. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou. Preciso te mostrar uma coisa. Ele veio até a varanda, sentou na cadeira de madeira que Jonas tinha feito, que estava gasta nos braços, mas ainda firme nas pernas. Eu coloquei os papéis na mesa entre nós.
Ele pegou a escritura primeiro. Leu com aquela atenção pausada que eu já reconhecia nele. Depois o caderno, depois o recibo. Ficou um longo tempo olhando para o recibo depois de terminar de ler. "Onde você achou isso?" ele perguntou. "Estava enterrado no trecho perto do córrego, debaixo de uma raiz que eu estava arrancando." Ele olhou para mim. "Você sabe o que isso pode significar?" "Sei", eu disse, "mas não sei se ainda vale legalmente." Ele colocou o recibo na mesa com cuidado, do jeito de quem está colocando algo que tem peso. "Eu conheço um advogado na cidade, homem sério, que entende de regularização fundiária. Já resolvi questão parecida com terra aqui na região." "E vai custar quanto?" Ele me olhou com aquela expressão direta dele. "Deixa eu falar com ele primeiro." "Antônio", eu disse e parei. Ele esperou. "Eu não quero dívida que não consigo pagar. Eu já devo demais para você, e você nunca me cobrou nada. E eu não sei como isso vai terminar. E eu preciso saber porque não aguento mais aceitar coisas sem entender o que estou aceitando." Ele ficou quieto por um momento, e então disse alguma coisa que eu não esperava. "Minha mulher morreu há 8 anos, ele disse. "Câncer, rápido, em 5 meses. A gente não tinha filho. Então fiquei com a fazenda e o silêncio, e achei que ia ficar assim até o fim. Eu não disse nada. Quando eu passei aqui aquela noite e vi essa casa, vi essa luz apagada cedo, vi a cerca caída, não sei o que vi exatamente, mas eu reconheci alguma coisa. Não sei se foi solidão reconhecendo solidão, ou se foi outra coisa. Só sei que eu parei." Ele me olhou. "Não estou fazendo isso por pena, Teresa. Pena eu tenho de muita gente e não paro para ajudar. Parei aqui porque quis. E continuo vindo porque quero. Não tem conta. Não tem dívida. Tem só 2 pessoas que perderam coisa grande, tentando ver se ainda conseguem fazer alguma coisa crescer. O silêncio que veio depois foi o tipo mais pesado e mais leve ao mesmo tempo. Pesado de tudo que tinha sido dito. Leve de tudo que tinha sido entendido. 3 dias depois, Antônio me levou à cidade. Foi a primeira vez em meses que eu saí do sítio. Coloquei a blusa menos surrada que tinha, penteei o cabelo com cuidado e me senti estranha na minha própria pele, como quem esqueceu como se comporta fora do território que construiu para se proteger. O advogado se chamava Dr. Raimundo, um homem de uns 60 anos com óculos de grau, e aquele jeito de quem leu tanto que já não precisa mais impressionar ninguém. Ele examinou os documentos por 40 minutos, sem dizer nada. Depois tirou os óculos, limpou na camisa, colocou de volta e disse: "Senhora, isso aqui é válido." Eu segurei o braço da cadeira. "Os documentos estão em ordem, o recibo tem firma reconhecida, as testemunhas são identificáveis e o registro em cartório da cidade vizinha ainda existe. Vai precisar de um processo de regularização, de uns levantamentos topográficos para confirmar as divisas, mas a base legal está aqui." "E quanto tempo demora?" "Uns 6 a 8 meses para regularizar tudo no nome da senhora, considerando que não haja contestação de nenhum vizinho." "E se houver?" Ele me olhou por cima dos óculos. "Aí a gente briga, mas com esses documentos a gente ganha." Eu saí do escritório do Dr. Raimundo com as pernas bambas e um silêncio por dentro que não era vazio. Era o silêncio de quem acabou de entender que o chão que estava pisando era maior do que pensava. Que a terra que Jonas amou tinha mais do que qualquer um de nós sabia. Que o avô dele, décadas antes, tinha plantado alguma coisa embaixo de uma raiz. E que essa coisa tinha esperado, quieta e paciente, pelo momento certo de ser encontrada. Pela pessoa certa de encontrar. Antônio estava encostado na caminhonete, me esperando do lado de fora. Quando me viu sair, ele leu meu rosto antes de eu dizer uma palavra. E eu vi nele, pela primeira vez desde que eu o conhecia, alguma coisa que parecia alívio, como se ele também tivesse estado esperando por alguma coisa que ainda não sabia nomear, e que agora estava, finalmente, começando a nascer. O capítulo 5 está pronto. Deseja que eu continue? Continue 0402, capítulo 5. O que nasce depois da chuva mais dura.
Tem um momento específico depois de uma chuva forte aqui no sítio que eu aprendi a reconhecer como sagrado. Não é durante a chuva, quando tudo é barulho e urgência e a água bate no telhado de zinco com aquela violência que faz as crianças correrem para a cama. Não é logo depois, quando o chão ainda está fumegando e os pingos ainda escorrem das folhas. É um pouco mais tarde, quando tudo assentou, quando o ar ficou limpo daquele jeito que só chuva pesada deixa, e você sai na varanda e olha para o mundo e ele parece lavado por dentro, como se a água tivesse descido até as camadas mais fundas das coisas e limpado o que estava encardido há tempo demais. Tem um cheiro nesse momento que não existe em nenhum outro. Terra molhada, folha nova, ar que ainda carrega a lembrança da tempestade, mas já está se abrindo para o que vem depois. Eu precisei de quase 2 anos e meio para entender que a minha vida tinha sido uma chuva longa e pesada, e que aquele momento, aquele depois da chuva que cheira a recomeço, estava chegando, devagar, com tropeços, com dias que ainda eram escuros, mas chegando. Os 6 meses que se seguiram à descoberta da lata foram os mais difíceis e os mais vivos que eu vivi desde a morte de Jonas. Difíceis porque processo de regularização de terra não é coisa simples nem coisa rápida. E cada semana trazia uma exigência nova do cartório, um documento a mais para providenciar, uma assinatura de testemunha que precisava ser reconhecida em firma, uma planta topográfica que o agrimensor atrasava porque tinha outro serviço. E eu aprendi que burocracia tem um prazer obscuro em fazer a gente provar e reprovar e provar de novo que merece o que já é seu. Difíceis porque no 3º mês do processo, o cunhado Geraldo soube. Eu não sei como soube. Naquela região, notícia viaja mais rápido que caminhonete e alguém deve ter visto eu e Antônio saindo do escritório do Dr. Raimundo, ou o agrimensor deve ter mencionado para alguém, ou a própria terra, cansada de guardar segredo, deve ter sussurrado para ouvido errado. Geraldo apareceu numa tarde sem avisar, sem bater no portão, entrando direto como se o lugar ainda fosse dele, de algum jeito que só existia na cabeça dele. Eu estava na horta quando ouvi o carro dele na estrada. Ele era um homem que tinha envelhecido mal, Geraldo. Não no físico, que esse ainda estava preservado, mas na expressão. Tinha aquele tipo de rosto que a amargura vai esculpindo com o tempo, deixando marcas ao redor da boca e entre as sobrancelhas, aquelas linhas que não vêm de rir, mas de apertar os dentes diante de coisas que não saíram do jeito que achava que mereciam. "Teresa", ele disse, parando a uns 3 metros de mim, com os polegares no cinto, num gesto que eu reconhecia como o gesto de quem está tentando parecer maior do que é. "Geraldo", eu respondi, sem largar a enxada. "Tô sabendo que você andou mexendo em documentação de terra. Propriedade minha, posso mexer. Propriedade da família Moreira", ele corrigiu, com aquela ênfase que pretendia me colocar de fora de alguma coisa. Eu o olhei com calma. Aquela calma que o sofrimento ensina quando você aprende que as palavras de certas pessoas só têm o poder que você dá a elas. "Eu sou Teresa Aparecida dos Santos Moreira", eu disse devagar. "Meus filhos são Moreira. Essa terra foi do avô do meu marido, passou para o meu marido, e agora é minha e dos meus filhos. Se você tem alguma contestação legal, fala com o Dr. Raimundo na cidade." Ele ficou me olhando por um momento com aquela expressão de quem está calculando até onde pode ir. "Você não sabe o que está fazendo", ele disse, mudando o tom para um que pretendia ser de conselho, mas que era de ameaça com roupa de conselho. "Terra assim, documentação antiga, vai ter disputa. Vai ter gente que vai alegar posse. Você vai gastar dinheiro que não tem num processo que pode perder." "Pode ser", eu concordei, "mas é minha terra e vou lutar por ela." "Com a ajuda de quem? Desse fazendeiro que apareceu do nada?" Ele disse isso com um tom que eu não gostei, aquele tom de insinuação que não tem coragem de ser direto. "A gente tá de olho nessa situação, Teresa. A família tá de olho." Eu fiz uma pausa. Olhei para a enxada na minha mão. Olhei para ele.
Vocês podiam ter estado de olho 2 anos atrás, eu disse, quando seus sobrinhos estavam com fome. A família que ficou de olho foi essa enxada e essa terra. Agora pode ir embora, Geraldo. Ele foi. Mas antes de entrar no carro, me olhou com aquela expressão que eu soube que ia precisar guardar como aviso, de quem não acabou, mas só saiu para reagrupar. Eu fiquei na horta até o barulho do motor sumir. E então joelhos falharam, eu me abaixei, coloquei as mãos na terra e fiquei assim por um momento, respirando fundo, sentindo a terra fria e úmida debaixo das palmas. Não hoje, eu disse para mim mesma. Ele não me derruba hoje. E me levantei. Antônio soube da visita do Geraldo na manhã seguinte. Eu contei com a objetividade de quem já processou a coisa e está reportando um fato, não pedindo consolo. Ele ouviu sem me interromper, com aquela atenção que era uma das coisas que eu tinha aprendido a reconhecer nele como característica central, a capacidade de ouvir de verdade, sem já estar preparando a resposta enquanto você ainda fala. Quando eu terminei, ele ficou quieto por um momento. Você respondeu certo, ele disse. Eu sei. Vou avisar o Dr. Raimundo para ficar atento a qualquer movimentação de contestação. Já avisei ontem à tarde. Ele me olhou com uma expressão que era quase sorriso. Você não precisava de mim para isso. Não, eu concordei. Mas é bom ter alguém que sabe que aconteceu. E aquilo era uma admissão que custou alguma coisa para sair, porque eu tinha passado tanto tempo convencida de que precisar de alguém era fraqueza, que dizer em voz alta que era bom não estar sozinha naquilo ainda raspava em alguma camada sensível lá dentro. Ele entendeu sem que eu precisasse explicar, e não fez mais do que isso, que era exatamente o quanto eu conseguia receber naquele momento. Foi durante esses meses que o sítio foi virando outra coisa. O viveiro começou com 12 mudas. Mudas de maracujá, de goiaba, de limão, que Antônio trouxe de um produtor que ele conhecia e que eu plantei no trecho perto do córrego com uma atenção que eu não sabia mais que tinha. Reguei de manhã cedo antes do sol pegar. Observei as folhas. Aprendi a ler os sinais que a planta dá quando está com sede, quando está com frio de raiz, quando está prosperando. Jonas tinha razão. Aquela terra era generosa. Em 6 semanas, 12 mudas viraram 18. Depois 30. Depois eu perdi a conta de uma maneira boa, do tipo de quando a abundância chega de mansinho e você percebe que não lembra mais exatamente quando o vazio terminou. A horta estava produzindo mais do que eu, e as crianças conseguíamos comer. Eu comecei a separar o excedente em sacolinhas, e Antônio, nas suas idas à cidade, foi deixando na mercearia do seu Aristides, que pagava pouco, mas pagava, e que era o primeiro dinheiro que eu ganhei com a terra em 2 anos. O primeiro dinheiro meu, ganho por mim, com a terra que era minha. Quando o seu Aristides me passou o primeiro pagamento, uma tarde de quinta-feira, eu voltei para casa no banco da caminhonete de Antônio sem conseguir dizer nada por um bom tempo. Ah, tá bem? Ele perguntou na metade do caminho. Tô, eu disse. É que eu não me lembrava como era. Como era o quê? Ter alguma coisa que é meu, que eu fiz, que ninguém deu. Ele não respondeu, mas colocou a mão por um segundo no meu ombro. Levou de volta para o volante antes que eu precisasse decidir o que fazer com aquele gesto. E eu olhei pela janela para o cerrado passando como um sonho laranja e verde, e soube que alguma coisa tinha cruzado uma fronteira invisível entre nós. Uma fronteira que nenhum dos dois tinha falado em voz alta ainda, mas que os dois sabíamos que estava lá. Miguel mudou naqueles meses de uma forma que me partiu o coração de alegria. Começou a sorrir de novo. Não o sorriso de educação, o sorriso de criança que aprendeu que adulto precisa ver sorriso para ficar satisfeito. O sorriso de dentro, o que chega sem ser chamado, o que aparece quando você não está pensando em aparecer. Aparecia quando ele molhava as mudas do viveiro de manhã e via que tinham crescido da véspera.
Aparecia quando Antônio chegava e ele corria, sem se dar conta de que estava correndo, para mostrar alguma coisa que tinha observado na horta. Aparecia quando o seu Aristides mandou dizer que a alface estava sendo a mais procurada da mercearia e que queria dobrar o pedido. Numa tarde de sábado, ele veio até mim enquanto eu estava separando mudas. Mamãe, ele disse. Oi, filho. Você acha que eu posso ter uma parte do viveiro que é só minha? Que eu cuido sozinho? Eu parei o que estava fazendo. Olhei para o meu filho de 8 anos com aqueles olhos sérios que estavam aprendendo a ter espaço para sonho dentro da seriedade. Pode, eu disse. Qual parte você quer? Ele já tinha escolhido. Me levou até um canto do trecho perto do córrego onde tinha mais sombra, onde a terra ficava mais úmida, e me mostrou o lugar com uma propriedade de quem já decidiu. Aqui, ele disse. Eu quero plantar hortelã e manjericão. Seu Tônio disse que erva aromática vende bem na cidade porque restaurante compra. Eu fiquei olhando para ele. 8 anos. Olhando para a terra com os olhos do pai. Pode plantar, eu disse. E dessa vez minha voz saiu menor do que eu queria. Mas ele foi correndo antes de perceber. Lúcia, ao seu modo, também estava mudando. Mas Lúcia mudava de maneira diferente do irmão. Não nas coisas práticas, não no trabalho ou no planejamento. Mudava nas perguntas que fazia, que iam ficando mais precisas, mas revelando de como a cabeça dela funcionava por baixo da aparente leveza. Numa noite, quando eu estava colocando ela na cama, ela ficou quieta um momento com o olhar no teto e depois perguntou: Mamãe, o papai sabia que a terra era grande? Eu demorei um pouco para responder. Não sabia, meu amor. Essa parte a gente descobriu depois. Então o papai deixou surpresa pra gente sem saber? Eu pensei nisso. É uma forma de ver, eu disse. Ela ficou satisfeita com isso de um jeito que os adultos raramente ficam satisfeitos com respostas incompletas. Fechou os olhos, ficou quieta e depois, já quase dormindo, murmurou. Acho que o papai sabia sim. Só não contou para não estragar a surpresa. Eu apaguei a luz e fui para o corredor. E fiquei parada ali por um tempo, encostada na parede, com aquela frase de 6 anos rodando dentro de mim como água encontrando nível. Só não contou para não estragar a surpresa. Às vezes a sabedoria mora em lugares que a gente não pensa em procurar. No 5º mês do processo, o doutor Raimundo ligou. A regularização estava avançando. Nenhuma contestação tinha sido apresentada, nem pelo Geraldo, nem por nenhum vizinho. O agrimensor tinha concluído o levantamento topográfico e as divisas batem com o que estava nos documentos antigos. Faltava uma audiência administrativa no cartório, uma questão de semanas. Eu ouvi tudo isso sentada na varanda com o telefone na orelha e o sol da tarde batendo no viveiro que tinha crescido além do que eu tinha imaginado possível. Quando desliguei, fiquei olhando para o sítio. 46 alqueires, dos quais eu mal conhecia a metade ainda. Terra que era minha, que tinha sido do avô de Jonas, que uma lata enterrada embaixo de uma raiz teimosa tinha guardado durante décadas, esperando que alguém tivesse paciência suficiente de cavar fundo. Pensei no avô de Jonas, seu Benedito, que eu nunca conheci, mas de quem herdei mais do que sabia. Me perguntei se ele teria gostado de mim, se teria aprovado a forma como eu estava tentando cuidar do que ele tinha cuidado. Me perguntei se Jonas sabia de alguma coisa, se havia alguma razão pela qual ele tinha escolhido aquele trecho específico para fazer o viveiro que nunca começou. Se a terra tinha sussurrado para ele também, de um jeito que ele não soube decodificar, mas que ficou registrado no gesto de escolher aquele lugar. Não tinha resposta para isso, mas a pergunta, estranhamente, não doía. Era só um mistério gentil. O tipo de mistério que você aprende a carregar como companhia, não como peso. Foi numa noite de chuva do 6º mês que Antônio e eu tivemos a conversa que os dois estávamos adiando. As crianças já dormiam. A chuva tinha chegado forte no fim da tarde e não tinha parado ainda, batendo no zinco com aquela continuidade hipnótica que faz a noite parecer separada do resto do mundo. Eu tinha feito café
e a gente estava sentado na varanda coberta, ele na cadeira de Jonas, eu na cadeira de palha que estava do meu lado desde sempre, e o silêncio entre nós era do tipo carregado, daquele que tem coisas suspensas dentro. "Você vai ficar aqui?" ele perguntou, não de forma abrupta, como quem retoma um assunto que estava esperando o momento certo. "É minha terra", eu disse. "Não tem outro lugar. Não é isso que estou perguntando." Eu o olhei. "Eu sei", eu disse. A chuva continuou. "Eu não sei o que ofereço", ele disse, com aquela honestidade direta que era uma das coisas que eu tinha aprendido a confiar nele mais do que em quase qualquer outra coisa. "Sou um homem velho demais para fazer promessa de jovem. Tenho uma fazenda, tenho uma vida que já tem forma, e não sei como duas vidas com forma encaixam. Mas sei que nos últimos 6 meses eu acordei todo dia pensando se você estava bem, e que isso não acontecia comigo há 8 anos. Eu fiquei com o copo de café nas 2 mãos, sentindo o calor atravessar a cerâmica. "Eu tenho medo", eu disse. "Eu sei. Não é medo de você. É medo de querer de novo, de investir de novo, de construir de novo." "Eu sei", ele repetiu. "E se eu perder de novo?" Ele ficou quieto por um momento. "E se você não perder?" A chuva bateu mais forte por alguns segundos, como se quisesse pontuar aquilo. Depois diminuiu. E ficou só aquele chuvisco suave, o tipo que não assusta mais, o tipo que alimenta. Eu não respondi naquela noite com palavras, mas me levantei, fui até dentro e voltei com outra xícara de café. Coloquei na mão dele sem dizer nada e sentei de volta na minha cadeira. Mais perto do que antes. Só isso. Por aquela noite, só isso era o suficiente. E os dois sabíamos. O capítulo 6, o final, está pronto. Deseja que eu continue? Continue 04.05, capítulo 6. O que eu aprendi. Depois que parei de sobreviver e comecei a viver. A escritura chegou numa manhã de terça-feira. Não chegou com fanfarra, não chegou com festa, não chegou com aquela dramaticidade que a gente imagina que as coisas importantes têm quando ainda não viveu o suficiente para saber que a vida real entrega suas maiores viradas em envelopes comuns, sem aviso, quase sem cerimônia. O doutor Raimundo mandou um recado com o motorista do ônibus da cidade, que parou na vicinal e deixou o envelope dobrado com a dona Zefinha do armazém, que mandou o neto trazer até o sítio numa bicicleta com o pneu carecando de ar. O menino chegou ofegante, me entregou o envelope sem saber o que havia dentro e saiu pedalando de volta antes que eu pudesse oferecer água. Eu fiquei parada no meio do terreiro com o envelope na mão. Miguel estava do meu lado. Lúcia estava em cima da mangueira, onde ela subia toda manhã com uma agilidade que me dava calafrio, mas que eu já tinha desistido de proibir. "O que é, mamãe?" Miguel perguntou. "Um papel importante", eu disse. Abri devagar. Tirei o documento. Li o cabeçalho. Escritura definitiva de imóvel rural. Proprietária: Tereza Aparecida dos Santos Moreira. 46 alqueires. Com meu nome. Só meu nome. Não chorei na hora. Fiz o que sempre faço quando alguma coisa é grande demais para caber de imediato. Dobrei o documento com cuidado, coloquei de volta no envelope e fui fazer café. Foi na frente do fogão, enquanto a água esquentava e o cheiro de café começava a tomar conta da cozinha, que as pernas falharam. Me segurei na pia. Respirei fundo uma vez, 2, 3, e então deixei vir. Não o choro sem som de antes, aquele choro que eu aprendi a fazer para não assustar criança. Esse foi diferente. Esse veio com som, com aquela liberação de quem segurou coisa grande por tempo demais e finalmente pode largar. Chorei com o rosto nas mãos encostada na pia da cozinha, com a chaleira esquentando do meu lado, com o cheiro de café no ar. Chorei por Jonas, que plantou sem saber o que estava plantando. Chorei pelo avô dele, que guardou sem saber que eu ia ser a que encontrasse. Chorei pelos 2 anos de fome e medo e dignidade engolida. Chorei pelo feijão que acabou numa quinta-feira. Chorei pelo meu filho que pediu para dormir para esquecer a fome.
Chorei por cada vez que alguém me olhou com aquele olhar de viúva que não vai conseguir, de mulher sozinha que vai precisar vender, de pessoa, no fundo, que não vai subir. Chorei por mim mesma, por Teresa Aparecida dos Santos Moreira, que tinha sobrevivido a tudo aquilo com as próprias mãos e não tinha se dado permissão de sentir isso como conquista até aquele momento. Chorei até não ter mais. E então lavei o rosto, servi o café e fui chamar os filhos para tomar café da manhã. Antônio chegou no fim da tarde. Eu estava no viveiro quando ouvi a caminhonete. Não saí correndo. Continuei o que estava fazendo, transplantando uma muda de maracujá que tinha ficado grande demais para o vaso, com aquela atenção de quem aprendeu que a pressa machuca a raiz. Ele veio até o viveiro sem pressa também, parou do meu lado, olhou para o que eu estava fazendo. Chegou? Ele perguntou. Chegou. Silêncio. Eu terminei de firmar a muda na terra, bati as mãos uma na outra para tirar o excesso e me levantei. Olhei para ele de frente. É minha, eu disse. Ele assentiu. E naquele aceno havia uma qualidade que eu ainda estava aprendendo a receber. A qualidade de alguém que ficou genuinamente feliz por você, sem inveja, sem ressalva, sem a sombra de interesse próprio que turvava a alegria de tanta gente que eu tinha conhecido. Alegria limpa, que é a mais rara de todas. Vem, eu disse. Quero te mostrar uma coisa. Eu o levei até o fundo da propriedade, pelo trecho que a gente tinha limpado juntos nos últimos meses, pela capoeira que estava sendo recuperada com critério, pelas árvores que Jonas nunca conheceu e que eu estava aprendendo a conhecer agora. Fomos a pé, em silêncio, com o sol da tarde fazendo aquela luz dourada da hora do entre que Jonas tanto amava. Chegamos numa elevação suave, quase imperceptível, que eu tinha descoberto numa das minhas caminhadas pela nova extensão de terra. De lá, dava para ver boa parte da propriedade, o sítio ao longe com a casa de madeira e o telhado de zinco, o viveiro, a horta, o córrego brilhando no meio da vegetação e, além, as novas terras se estendendo até onde o olho alcançava. Ficamos os dois olhando por um tempo. Jonas escolheria ficar aqui, eu disse. Não para Antônio, para mim, ou talvez para o Jonas. Ou para as três coisas ao mesmo tempo, porque às vezes a gente fala para todo mundo de uma vez. Era um homem de terra, Antônio disse. Era. Pausa. Você também é, ele disse. Eu olhei para ele. Aprendi a ser, respondi. E era verdade. Não tinha nascido sabendo. Tinha aprendido na dor, na necessidade, no cansaço de quem não tem outra opção a não ser aprender ou afundar. Mas tinha aprendido. E o que você aprende na dor, aprende de verdade. Entra fundo, fica, não vai embora quando a vida melhora. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, eu fui até o quarto, abri a gaveta da cômoda e tirei a caixinha de achocolatado que Jonas usava para guardar parafusos. A latinha que eu tinha guardado por 2 anos sem conseguir gastar, porque dentro de mim aquele dinheiro era a última coisa que ele tinha me deixado, e gastar era perder o último fio. Abri. Tinha R$ 42 em notas amassadas. Fiquei olhando para elas por um tempo. Então fiz alguma coisa que eu não esperava fazer. Sorri. Não aquele sorriso que eu aprendi a fabricar para os filhos. O outro. O que chega sem ser chamado. Porque entendi, naquele momento, que eu não tinha perdido o fio quando gastasse aquele dinheiro. Porque o fio não estava na latinha. Nunca estava. Estava na terra lá fora. Estava no viveiro que crescia. Estava nos olhos sérios do Miguel e na risada fácil da Lúcia e nas raízes que eu tinha aprendido a respeitar sem precisar que elas fossem da minha árvore para merecer atenção. O fio estava em mim. Estava desde o começo. Eu só estava com os olhos fechados demais para enxergar. Guardei a latinha de volta, mas dessa vez guardei como memória, não como tábua de salvação. Porque eu não precisava mais de tábua. Eu tinha aprendido a nadar. Nos meses que se seguiram, o sítio foi virando o que Jonas tinha sonhado e o que eu nunca achei que seria capaz de fazer. O viveiro cresceu até ter mais de 200 mudas em produção, entre frutíferas e ervas.
E o seu Aristides deu lugar a 3 outros compradores na cidade, incluindo um restaurante que queria fornecimento semanal de ervas frescas e que pagava 3 vezes mais por quilo do que a mercearia. Miguel montou o canteiro dele de hortelã e manjericão com uma seriedade de pequeno empresário que me deixava com orgulho e vontade de rir ao mesmo tempo. Ele anotava tudo num caderno, as datas de plantio, as datas de colheita, quanto tinha vendido, quanto tinha reinvestido em semente. 8 anos, com caderno de gestão. Lúcia descobriu que gostava de cuidar das galinhas, que agora eram 15, e botavam com uma regularidade que me fazia sentir que elas também tinham entendido que o sítio tinha mudado de pulso. Ela dava nome para todas. E quando eu tentava explicar que galinha de sítio não tem nome porque fica difícil depois, ela me olhava com aquela expressão de 6 anos que significa eu ouvi o que você disse e escolhi não considerar. E continuava nomeando. Eu deixei. Certas batalhas a gente escolhe não travar. Com Antônio, as coisas foram se construindo com a mesma lentidão cuidadosa com que eu tinha aprendido a construir tudo naquele período. Sem pressa, sem pulo. Com aquela honestidade de pessoas que já perderam e sabem que a segunda chance não é garantia, é presente, e presente se trata com cuidado. Ele continuou vindo ao sítio. Algumas vezes trabalhou comigo, outras vezes só ficou. Tomou café, conversou sobre terra e sobre nada ao mesmo tempo. Aquelas conversas que parecem simples e que vão sedimentando alguma coisa por baixo sem que você perceba. Os filhos o adotaram com aquela naturalidade da infância que não para perguntar se deve, só faz. Miguel mostrava o caderno para ele toda semana. Antônio lia com seriedade real, comentava, sugeria, e quando discordava de alguma coisa que Miguel tinha decidido, explicava o porquê, sem condescendência, de homem para homem, que era exatamente o que meu filho de 8 anos precisava e que ninguém mais estava oferecendo. Lúcia, por sua vez, tinha decidido que o seu Tônio precisava conhecer cada uma das 15 galinhas pelo nome, e toda vez que ele chegava, ela o arrastava pelo braço até o galinheiro para fazer as apresentações, como se as galinhas pudessem ter esquecido da visita anterior. Ele deixava, sempre deixava, e eu observava aquilo da varanda com uma sensação que levou tempo para reconhecer, porque fazia muito tempo que eu não a sentia. Era paz. Não a ausência de dor, que essa ainda aparecia às vezes nos aniversários de Jonas, nas manhãs em que eu acordava com o braço esticado para o lado da cama que estava vazio, nos momentos em que via Miguel fazer um gesto que era idêntico ao do pai, mas paz no sentido mais honesto, a paz de quem está no lugar certo, fazendo a coisa certa, com as pessoas certas ao redor, a paz que não precisa de silêncio para existir. Numa tarde de agosto, no dia em que a viuvez completaria 2 anos e meio, eu fui até a pedra grande perto do cajueiro onde Jonas sentava na hora do entre. Sentei no lugar dele, olhei para tudo. A casa com a pintura nova, branca, que eu e Miguel tínhamos dado no mês anterior com a primeira renda grande do viveiro. O telhado novo, que Antônio tinha ajudado a levantar sem aceitar que eu chamasse de favor. A horta em fileiras organizadas que a Lúcia insistia em decorar com pedras coloridas que ela catava no córrego. O viveiro com suas mudas enfileiradas como crianças numa formatura. A cerca firme nos 4 lados. O portão de madeira novo com a trava que funcionava. E além de tudo isso, a terra se estendendo, 46 alqueires de terra vermelha e generosa que tinha guardado seu segredo por décadas, esperando pelo momento exato. Tô vendo tudo, Jonas, eu pensei. Tô vendo tudo. E foi ali, naquela pedra, naquela tarde de agosto com o sol fazendo aquela luz dourada horizontal que ele tanto amava, que eu entendi de vez o que tinha acontecido comigo. Não foi uma salvação. Não foi um milagre caído do céu. Não foi um homem que apareceu e resolveu tudo. Foi uma mulher que ficou de pé quando tinha motivo suficiente para cair.
Foi uma mulher que abriu o portão quando tinha medo do que estava do outro lado. Foi uma mulher que cavou fundo o suficiente para encontrar o que estava enterrado. Foi uma mulher que aprendeu, aos socos e com muito custo, que pedir ajuda não é fraqueza, que aceitar presença não é traição, que a dor do passado pode virar força do presente sem precisar ser esquecida. Antônio não me salvou. A terra não me salvou. O segredo da lata não me salvou. Eu me salvei, com as ferramentas que apareceram, com as mãos que se estenderam, com a teimosia surda de quem decide que os filhos não vão crescer vendo a mãe afundar. A salvação foi minha, só minha. E isso, entender isso, foi a coisa mais importante que aconteceu em tudo. Hoje, quando eu sento na varanda no fim da tarde e vejo o viveiro e a horta e os filhos correndo e a cerca firme e a estrada de terra que um dia trouxe uma caminhonete branca que eu quase não abri o portão para deixar passar, eu penso nas mulheres que estão onde eu estava. Não no lugar exato, não com a mesma história, não com as mesmas perdas, mas naquele estado de quem está segurando tudo sozinha e achando que isso é fraqueza, quando é a coisa mais corajosa que existe. Naquele estado de quem olha para a terra seca e não consegue mais imaginar que já foi fértil. Naquele estado de quem aprendeu a engolir o choro para não assustar quem ama e se esqueceu que choro também tem hora de sair. Naquele estado de quem está esperando que alguém olhe e enxergue força antes de se dar permissão de ter força. E eu quero dizer para essas mulheres o que ninguém me disse quando eu precisava ouvir. A terra não morreu. Ela só estava esperando. Você é a terra. E você também está esperando por você mesma. Não pela pessoa certa, não pelo documento certo, não pelo momento em que a dor finalmente for embora, porque a dor não vai embora de vez, ela só muda de lugar, migra do peito para o ombro, fica menor, mas fica. E tudo bem, porque você aprende a carregar sem que ela dirija. Espere por você mesma. Pegue a enxada, cave fundo. Às vezes o que vai mudar tudo está enterrado na sua própria terra, esperando que você tenha coragem suficiente de ir fundo o bastante para encontrar. Às vezes a ajuda vem de fora, numa caminhonete branca numa estrada que não passa ninguém. E tudo bem aceitar essa ajuda, tudo bem abrir o portão, tudo bem não precisar fazer tudo sozinha. Mas saiba que a caminhonete só encontra quem ainda está de pé na varanda. E você ainda está, eu sei que ainda está, porque está lendo isso. E quem ainda consegue ouvir história, ainda tem chão para pisar e céu para ver e terra para cavar. Meu nome é Teresa Aparecida dos Santos Moreira. Tenho 32 anos, 2 filhos, 46 alqueires de terra vermelha no meio do cerrado, um viveiro com 240 mudas, uma horta que alimenta minha família e ainda sobra, um homem bom que veio pela estrada errada na hora certa e uma latinha de achocolatado em cima da cômoda do quarto que guardo porque me lembra de onde vim. Enterrei meu marido, passei fome, fui julgada, ignorada, subestimada e quase esquecida. Cheguei perto de desistir mais vezes do que vou contar para ninguém, mas cavei fundo. Abri o portão, levantei a enxada, e a terra, que nunca tinha morrido, só estava esperando que eu também acreditasse nisso, floresceu. Porque é isso que a terra boa faz quando encontra alguém que não desiste. Ela responde. Ela sempre responde. Não deixe a sua terra morrer. Cave mais fundo. O que você procura pode estar a uma raiz de distância. Fim.